Bom, Virtu conversa hoje com Luiz Augusto Barroso, é o diretor-presidente da PSR, uma das mais respeitadas consultorias do país no setor de energia. Bom, Luiz, muito obrigado aqui pela participação. Eu queria iniciar perguntando, obviamente, do risco de racionamento, né? Algo que está na cabeça de todo mundo, tanto nesse ano e até no ano que vem, o que pode acontecer. Os reservatórios estão em queda ainda, níveis aqui do Sudeste e Centro-Oeste os mais baixos desde 2001, pelo menos. Então, qual é a avaliação de vocês? Quais são os riscos aí de um racionamento realmente compulsório de eletricidade nesse ano e também no próximo? Obrigado, Juliano. Então, a gente faz uma avaliação sistemática dos riscos de racionamento, que é um corte compulsório do consumo de energia durante um período para recuperar os reservatórios, e também fazemos uma avaliação do risco de apagão. O risco de apagão é quando a demanda cresce muito em algumas horas do dia e falta geração para atender aquele crescimento, aquele pico de consumo no jargão do setor elétrico. O que a gente tem observado nas nossas análises é que em 2021, o risco de um racionamento ele é da ordem, desse ano ainda, da ordem de 10% a 15%. Tá? E um risco de apagão ele é maior, ele é da ordem de 30%. Esses apagões eles estariam, nas nossas análises, até mais concentrados na segunda quinzena de outubro e no início de novembro. Agora, existe uma definição importante que risco significa que algo pode acontecer, não significa que algo vai acontecer. E o que as nossas simulações também mostram é que a diferença entre o pode acontecer e o vai acontecer, ela é explicada pelas diversas ações que o governo vem tomando aí desde o primeiro semestre para aliviar os efeitos da crise hídrica. Então, nós dependemos efetivamente de sucesso nessas ações. E que ações são essas? Elas envolvem dois tipos de esforços. Esforços para antecipar a entrada de nova capacidade de geração, que já vinha sendo comissionada, aumento da importação de energia, então são ações pelo lado da oferta, e também uma ação pelo lado da oferta importante é ressuscitar termoelétricas que estavam desligadas por dificuldade de suprimento de gás ou mesmo inviabilidade comercial. O governo também tem um conjunto de outro conjunto de ações que são pelo lado da demanda. Essas ações elas estão envolvendo, na prática, pagar para que os consumidores voluntariamente reduzam o seu consumo e ganham um prêmio por isso. Quando a gente fatora o sucesso das ações pelo lado da oferta, esquece pelo lado da demanda, pelo lado da oferta, é possível mostrar que esses riscos, tanto de racionamento quanto de apagão, eles são significativamente reduzidos, praticamente zerados. Então, um recado muito importante é que existe chance, e grande, né, da gente passar sem ter nenhum estresse profundo de oferta, mas condicionado ao sucesso na implementação dessas ações que o governo vem fazendo. Se a gente esse é um ponto importante, só aproveitando, Luiz, é porque você já vi declarações suas falando assim, faz muito mais sentido tentar administrar essa situação, né, para reduzir ou praticamente eliminar esse risco de um racionamento compulsório, do que realmente ter um corte, porque a consequência seria, né, muito maior do ponto de vista de impacto na economia, como a gente viu no episódio anterior. Então, esse é o cenário que você está desenhando. Faz muito mais sentido ainda administrar de alguma maneira o que a gente tem disponível. Exatamente. Então, vou até falar para organizar bem o pensamento, né? Implementar um racionamento de energia, um corte compulsório, é uma decisão extremamente complicada, não só pela ótica política, mas pela ótica técnica também, pois existe sempre o risco de você fazer um racionamento que, ex post, se mostra não necessário. O próprio racionamento de 2001, há 20 anos, quando a gente olha depois da realização do fato e depois da realização daquele ano, é possível concluir que ele poderia ter sido feito em montantes bem menores, pois 2001 foi um ano hidrologicamente razoável. Então, implementar um racionamento que é difícil, técnica e politicamente, ele tem consequências econômicas devastadoras.
E como o governo ele tem ferramentas para tentar atravessar essa turbulência, o que a gente tem que fazer é gestão, é garantir que essas ferramentas vão ser bem utilizadas e vão funcionar. Se a gente tiver um sinal de que as ferramentas não estão funcionando, que a oferta não está sendo antecipada e, obviamente, que a hidrologia está piorando, aí não tem dúvida que o corte compulsório ele é, inclusive, uma sugestão técnica, uma recomendação técnica para garantir a segurança do sistema. Mas, no momento, pelo que a gente tem visto no cenário de ações do governo e mesmo as perspectivas hidrológicas, agora na entrada do período úmido, nos parece muito precipitado, visto de hoje, a decretar um racionamento compulsório. Ok. E pensando em 2022, também é muito cedo. Melhor é aguardar esse ciclo hidrológico, obviamente, para depois saber qual tipo de reposição vai ter dos reservatórios e também qual será a oferta de energia nova disponível para tomar uma decisão mais adiante. É isso? Nós vamos chegar em 2021 vazios e o suprimento de 2022 ele depende, primeiro, de deixar as térmicas ligadas no período úmido para ajudar a encher os reservatórios. Segundo, em 2022, existe uma entrada de uma grande quantidade de nova oferta de geração, são 7.000 megawatts, não hídricos, o que diversifica a matriz e aumenta a nossa resiliência a efeitos climáticos. O grosso dessa oferta é energia renovável, são as renováveis eólica e a solar. O governo está fazendo agora, no final de outubro, um leilão para comprar de uma energia que é adicional a tudo isso que está entrando, para ficar como se fosse um banco de reservas ali aquecido, para maximizar a segurança de suprimento. Nas nossas análises, se no ano de 2022 vier uma quantidade de água, uma energia natural afluente, da ordem de 70% da média histórica, ou seja, se vier 30% a menos da média histórica, quando somados com esses outros esforços, a gente passa sem problema. Tá? É perfeitamente possível ter isso, mas obviamente que São Pedro também pode não ajudar. Então, ano que vem, a gente vai ter que monitorar de forma contínua, como o setor elétrico faz anualmente. Você citou agora eu liguei. Você citou essa contratação adicional que o governo está programando aí para esse mês. Muito tem se falado do custo disso. É um custo que vale a pena? Porque é uma energia bastante cara, né? Chega a ser 3, 4 vezes o valor do megawatt-hora do que vinha sendo cobrado dos contratos anteriores. Sim, vale a pena, dado o custo de não ter energia, vale a pena pagar esse seguro? Então, eu vou falar especificamente desse leilão, tá? Depois a gente pode falar de tarifa, de custos de uma forma mais elevada, né? Perfeito. Esse leilão de outubro, embora muita ênfase esteja sendo colocada na contratação das térmicas, mas ele é um leilão que oferece também a possibilidade de contratação de renováveis, sobretudo biomassa e solar. Tá? E as renováveis, elas têm uma característica bem interessante, porque além do fator emissão nulo, elas são tecnologias que contribuem em termos energéticos de uma forma muito mais eficiente do que essas térmicas que são mais caras. Essas térmicas que são mais caras, o governo, na minha opinião, está contratando para formar uma reserva da reserva. Seriam térmicas que teriam pagas pela sua disponibilidade e que seriam utilizadas se somente se necessárias. Tá? Não me parece uma boa estratégia a gente encher reservatório com térmicas a óleo diesel ou a óleo combustível. Isso é caro. Existem maneiras mais eficientes de fazer isso, e é por isso que esse leilão entrega a possibilidade às renováveis, a biomassa e a solar, sobretudo, de participar também. Vale a pena? Bom, a energia mais cara, dizem que é a energia que a gente não tem. Eu já acho que a energia mais cara é aquela que a gente não consegue pagar, efetivamente, né? Então, eu acho que o governo tem que fazer uma análise bastante criteriosa, até porque, sob incerteza, a tomada dessa decisão ela é muito mais difícil, pois no calor da emoção, o sentimento de que tem que comprar tudo de qualquer forma,
ele tende a prevalecer, mas não necessariamente ele é o mais correto. Mas eu acho que as renováveis elas podem surpreender positivamente nesse leilão e fazer um bom contraponto. Que ótimo. Mas, de qualquer maneira, os consumidores, tanto aí os domésticos como os comerciais, vão ter que se acostumar por tarifas mais elevadas pelos próximos meses e anos ali. Vocês chegaram a estimar qual deve ser o impacto aí médio nas tarifas? Essa pergunta é bem interessante. Vamos lá. As tarifas de energia no Brasil, quando a gente pega o consumidor residencial, nós já estamos ocupando o segundo lugar em tarifa mais cara do mundo. Se eu não me engano, a gente perde só para a Alemanha, tá? E, bom, embora muito da nossa tarifa de energia, né, a gente possa culpar os encargos, os impostos, efetivamente eles somam aí mais de 40% da nossa conta de luz, mas o custo de geração ele tem subido muito também ao longo dos últimos anos. Nessa crise, ao utilizar todos os recursos disponíveis, inclusive os mais caros, esses custos precisam ser arrecadados pelas tarifas. Então, existe uma parcela de custos grande que já está sendo alocada nas tarifas desde agora. Um bom exemplo é essa bandeira tarifária de escassez hídrica, a R$ 14,20 o quilowatt-hora, que já é uma forma de antecipar o recolhimento pelas distribuidoras de um recurso financeiro para pagar esses custos, que vão ser reconciliados nos seus reajustes tarifários, mas vai sobrar um resíduo para o ano que vem. Então, no ano que vem, nas nossas análises, se a gente não fizer absolutamente nenhum esforço para reduzir os reajustes, a gente poderia estar falando, em termos nominais, de reajustes da ordem de 20%. Tá? São reajustes bastante elevados. Agora, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela tem instrumentos para reduzir esses reajustes ao consumidor final, ao residencial. Instrumentos esses são, por exemplo, o aporte da outorga que vai ser feita pela capitalização da Eletrobras na conta de desenvolvimento energético que volta para as tarifas. O CNPE já aprovou na ordem de 5 bilhões de reais que retornam aos consumidores. Existe um imbróglio tarifário associado fiscal, associado ao PIS/COFINS e ICMS, que soma uma quantidade de dinheiro muito grande e que pode retornar às tarifas também. Então, existem outros fatores, tá? Alguns vão jogar mais pressão de custos, outros aliviam, e nas nossas análises, se o governo conseguir um sucesso, e esse Agência Nacional de Energia Elétrica também conseguir um sucesso em trazer esses recursos financeiros para o setor elétrico na magnitude necessária, a gente conseguiria reduzir esses reajustes de 20%, 22% nominais para alguma coisa da ordem de 5%, tá? A 7% nominais, ou seja, mantendo reajustes ano que vem em um dígito. Então, o recado principal, eu acho que ele existe sim pressão de custos, existe sim reajustes significativos, mas que podem ser atenuados através de uma engenharia financeira absolutamente dentro da regra, tá? Que pode ser conseguida com recurso, a captação da Eletrobras e outros recursos que o setor pode capturar. Mas a vida tarifária não está fácil, não. Perfeito. E do ponto de vista, Luiz, de incentivo para que as pessoas, para que as empresas poupem energia, o que funciona melhor aí? É preço? É, por exemplo, incentivos para ter desconto na tarifa, se as pessoas evitam certos horários? Isso funciona na prática? É algo que chega ao consumidor? Então, a minha visão é que o consumidor ele conhece muito pouco dos seus hábitos, né, de consumo de energia elétrica, né? Eu acho que são pouquíssimas as pessoas que olham para a conta de luz e procuram relacionar aquele pagamento com a sua forma de consumo, e isso é até atrapalhado pelo fato que a maioria dos consumidores brasileiros não tem um serviço de medição de energia em tempo real, você não tem informação sobre quanto você está consumindo naquele momento. Então, essa relação ela já cria um empecilho adicional, inicial, para o consumidor poder até mesmo querer ajudar. Falta ele conhecer a forma dele ajudar. Eu acredito muito no incentivo de preço. Eu acho que o preço ele é uma ferramenta muito boa, como agora, por exemplo, existem programas em andamento que o governo está pagando para a gente reduzir o consumo de energia elétrica. Mas, voltando à minha frase inicial,
muitas vezes o consumidor não sabe o que é reduzir 10% do seu consumo, o que é reduzir 15%, o que ele precisa cortar. E aí, eu acho que para esses mecanismos serem eficazes, é muito importante uma boa comunicação. Eu acho que hoje a gente não está, como país, e o governo falha, em não comunicar bem até a existência desses mecanismos e como o consumidor pode ser engajado nos mesmos. E uma discussão separada, mas também relacionada, é a discussão do horário de verão. O horário de verão, ele, em termos puramente energéticos, ele ajuda muito pouco. Tá? E isso ocorre porque a ponta do consumo ela deslocou para ocorrer agora no meio da tarde, devido ao excesso de ar-condicionado e que, inclusive, coincide com o pico da geração solar. A geração solar ela tem um prêmio associado ao seu perfil de produção. Então, você implementar o horário de verão porque você acha que vai reduzir o consumo fortemente, não é verdade, isso é tecnicamente demonstrado. Porém, não significa que o horário de verão deva ser desprezado, pois ele tem uma característica que, além de ser útil para outros setores, né, o turismo, o comércio, são setores que se beneficiam muito, e nesse momento que a recuperação econômica ela é necessária, mas o horário de verão ele traz uma mensagem, eu acho, à população, que é muito forte, que é de, olha, o governo está até voltando o horário de verão, dado o tamanho do esforço que a população precisa fazer para mitigar os impactos da crise hídrica. Então, eu gosto do horário de verão sob essa ótica, pela ótica mais de embarcar, engajar todos num esforço de um país que precisa agora, mais do que nunca, do esforço da população para controlar aí essa transição do período seco para o período úmido. É interessante o que você está dizendo, porque muitas vezes as pessoas não sabem mesmo, né? O que eu vou fazer? Deixo uma lâmpada apagada, paro de, sei lá, deixo a TV desligada. As pessoas não têm ideia de ordem, de grandeza do que tem realmente impacto, né? Falta uma comunicação, acho, mais efetiva nesse sentido, né? E não dá para ficar Exatamente. tomando banho gelado todo dia, como sugere o presidente, né? Não, até porque o banho gelado ele vai economizar mais ou menos dependendo da duração do seu banho quente. Se o seu banho quente durava 1 minuto, você tomar um banho gelado rapidinho possivelmente adianta pouco. Mas se o seu banho quente durava ali 15 minutos, meia hora, aí sim você tem um parâmetro de economia. Então, essas grandezas, elas são difíceis de serem quantificadas, de serem esclarecidas, e não é só no Brasil, em outros países também, mas outros países estão mais avançados na medição em tempo real, em equipamentos que possam trazer para o nosso smartphone uma informação mais em tempo real de como é que está a nossa vida energética, né? Que a gente pensa muito pouco sobre ela, mas que vai ficar crescentemente importante, eu acho, nesse mundo novo que se desenha com mudanças climáticas e mais pressões em preços. Maravilha. Só para concluir, Luiz, pensando no futuro, como o Brasil pode aí ficar menos refém de São Pedro, né? Menos refém dessas energias que não são aí plenamente confiáveis e previsíveis? O que poderia ser feito? Então, o Brasil ele tem uma matriz elétrica hoje de dar inveja a praticamente todos os países do mundo. Todos os países gostariam, em 50 anos, de chegar onde o Brasil já está hoje. Agora, o que é o aspecto diferencial positivo do Brasil hoje, que é a sua matriz de baixo carbono, liderada pela hidroeletricidade, ela traz uma grande vulnerabilidade, que é a dependência do clima, né? E o clima, efetivamente, ele vem mudando ao longo dos últimos 10 anos, com evidências mais práticas. O setor elétrico, a gente não muda de uma hora para outra, são investimentos de longo prazo, investimentos de longa maturação, e a palavra-chave para a gente viver bem nesse novo normal é diversificação. A diversificação da matriz é o que vai trazer a resiliência climática. E isso é algo que o Brasil já vem perseguindo há muito tempo. Não é desse governo, nem do governo passado, há muito tempo o Brasil já vem construindo geração termoelétrica a gás natural, geração renovável com energia eólica, com energia solar, com biomassa e tudo mais. E essa diversificação ela vai ficar mais acelerada. Na minha opinião,
o Brasil, que tem o privilégio de ter um portfólio, um conjunto de fontes candidatas à expansão incrível e com teor de baixo carbono, né, que é um diferencial importante nessa nova economia que se desenha, ele vai perseguir, através da diversificação, a sua resiliência climática. O ponto fundamental para a gente ter sucesso nessa estratégia é a gente ter a informação correta para que o planejamento possa exercer a sua função. A gente, historicamente, tem no Brasil muita dificuldade de fornecer ao planejamento a informação correta sobre qual é a verdadeira disponibilidade hídrica para a produção de energia das hidrelétricas, qual é a verdadeira disponibilidade de gás, qual é a verdadeira disponibilidade termoelétrica. Eu acho que a gente precisa fazer um esforço mais na linha da disponibilidade hídrica, considerando as mudanças climáticas e seus efeitos nas vazões, mas também os distintos usos múltiplos da água, que estão ficando crescentes. Não adianta a gente ter muita água, mas ter muitas outras demandas que vão concorrer por essa água junto com a geração de energia, né? A gente, com a informação correta, a gente quantifica bem a quantidade de nova geração que a gente precisa comprar e divide isso entre um mix de fontes que vai buscar a resiliência climática do país.